Meus caríssimos irmãos, dando continuidade aos nossos estudos abençoados dessa tarde, que tratam do mais belo ensinamento do nosso Senhor Jesus a respeito da virtude da caridade, e nós gostaríamos de iniciar a nossa singela participação relembrando um dos mais belos documentos produzidos pela humanidade, na figura inesquecível do apóstolo dos gentios, patrono da nossa casa, Paulo de Tarso. Quando ele, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13, ensina a toda a humanidade. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo de Tarso. Meus irmãos, eu não poderia deixar de começar o nosso estudo lendo a carta de Paulo aos Coríntios. E depois, passados quase 2 milênios, no ano de 1860, nós vamos encontrar o nosso apóstolo dos gentios numa outra carta, ditada na cidade de Paris por um médium que não quis se identificar, escrevendo agora uma nova carta à humanidade inteira, através do veículo da mediunidade abençoada, nos falando da caridade, nos falando daquele dístico maior que Allan Kardec fez questão de colocar sobre os princípios da doutrina espírita, segundo o qual, fora da caridade, não há salvação. Conforme nos ensina o apóstolo, nessa máxima, fora da caridade não há salvação, nessas máximas estão encerrados os destinos dos homens. Porque na sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Não há paz possível de se obter, meus irmãos, se nós não buscarmos o bem e o amor do próximo. Se nós não tivermos para com o nosso semelhante aqueles sentimentos que nos tiram da tranquilidade, da paz em nossas vidas, para irmos buscar o sofrimento, para irmos buscar a necessidade, para irmos buscar as desilusões da vida, para irmos buscar tudo aquilo que espera o cristão verdadeiro, a fim de que este cristão aplaque e auxilie
modificando todos os males possíveis e transformando-os em esperanças, em paz e resignação. Isso vale, meus irmãos, para todas as nações do mundo, mas vale para cada um de nós individualmente. Paulo de Tarso, nessa página maravilhosa, nos mostra que a caridade é a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Nós verificamos que muitas vezes, quando nós nos afastamos dos sentimentos que nos levam à busca do amor ao próximo, nossa vida se transforma num verdadeiro deserto. Num deserto de tristeza, onde nos busca não apenas a sede decorrente de uma vida muitas vezes vazia, mas num deserto em que nós constatamos dentro de nós. Porque quando as virtudes não são desenvolvidas por cada um de nós na jornada que passa, esse deserto que se transforma no nosso mundo interior, nos traz tristeza, nos traz desilusão, nos traz desânimo e muitas vezes nos faz perder uma oportunidade belíssima que essa encarnação nos proporcionou de nos transformarmos em criaturas beneméritas, que se preocupam com as necessidades do nosso próximo e tentam aplacá-las, ainda que com os poucos recursos que nós dispomos, seja de cunho material, sejam os recursos do sentimento, mas que quando postos, ainda que pequeninos, em favor daqueles que estão ao nosso redor, eles se multiplicam como se multiplicaram os pães e os peixes que Jesus trouxe para os famintos naquela tarde abençoada em que ele pregava a sua boa nova. Nós conseguimos então multiplicar os pequeninos recursos que nós temos e seremos portadores de verdadeiros milagres quando nós nos preocupamos em abençoar a vida daqueles que sofrem, muitas vezes, muito mais do que nós. A caridade, portanto, é essa luminosa coluna que há de nos guiar aqui na terra. E mais do que nunca, meus irmãos, nesses tempos presentes em que nós estamos vivendo, onde os noticiários, infelizmente, nos trazem a todo momento a notícia da perda, a notícia da morte, a notícia de criaturas perdendo seus entes queridos, hospitais lotados, irmãos de todos os jaezes solicitando os recursos, não apenas materiais, mas solicitando bênçãos da resignação, as bênçãos do auxílio que nós poderemos lhes levar, a fim de que eles se resignem nos prantos que exteriorizam em função da perda de entes amados. Nunca tivemos tanta oportunidade de abençoar o nosso semelhante. E não apenas aqueles que sofrem essas perdas, mas também nunca tivemos tantas oportunidades de trocarmos as críticas soezes, mordazes, pela oração em favor daqueles que nos dirigem, em favor daqueles que se encontram isolados dentro dos hospitais, trabalhando como nunca para tentar devolver a saúde para milhares e milhares de irmãos e milhões em todo o mundo que perderam temporariamente sua saúde e muitas vezes se encontram na antessala da morte. Procuremos, meus irmãos, mais do que nunca, fazermos uso da oração, pedindo a Jesus que a humanidade receba a misericórdia que verte da bondade do Cristo, a fim de terem as suas dores aplacadas. Nunca foi tão necessário que nós nos isolássemos em nossos quartos, em nossas salas, e nos reuníssemos no recôndito dos nossos lares, em orações familiares em prol da humanidade, contribuindo para a melhoria do clima espiritual do nosso planeta. Mais do que nunca, meus irmãos, os cristãos estão sendo desafiados a serem cristãos.
Os espíritas estão sendo desafiados a se tornarem verdadeiros espíritas, e não mais uma das criaturas que estão a criticar, a destilar o verbo, muitas vezes ácido, da crítica, do desânimo e do desamor. Lembra-nos, meus irmãos, Chico Xavier, que todas as vezes que ele terminava as suas noites beneméritas em prol dos seus irmãos, dos irmãos necessitados da terra, contam aqueles que estavam ao lado do Chico, que o Chico exalava o perfume das rosas. E o perfume das rosas que impregnava o seu corpo era proveniente exatamente das benesses que o mundo espiritual encaminhava para eles e para aqueles que com ele se encontravam, não apenas em oração, mas nos trabalhos de benemerência, de beneficência e de caridade moral e material em prol de todos aqueles irmãos, ora de Pedro Leopoldo ou de Uberaba, mas sobretudo de todos nós, criaturas humanas, que recebemos hoje através das páginas abençoadas que ele nos trouxe dos espíritos do mundo maior para nos consolar e para nos esclarecer, para nos advertir. Fora da caridade não há salvação. Kardec não poderia ter inspiração maior. A inspiração que presumo eu ter o codificador recebido de espíritos da grandeza como Paulo de Tarso. E o Espiritismo, segundo o mesmo Paulo, não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando esse dístico como sua regra fundamental. Paulo de Tarso nos fala nessa página maravilhosa, que é objeto do estudo da nossa tarde, que é preciso guardarmos em nós, meus irmãos, uma virtude positiva, aquela virtude ativa, aquela em que nós usamos a nossa vontade para podermos tomar as decisões que farão a diferença na vida dos nossos semelhantes, mas nas nossas vidas também. Aquelas decisões que nos tiram do imobilismo das nossas vidas, muitas vezes fáceis, para podermos buscar no sofrimento alheio a verdadeira oportunidade de amar ao próximo. Aquela decisão que nos tira de um sentimento de ódio e de amargura, para podermos buscar os nossos opositores e perdoá-los de maneira fraterna, de maneira verdadeira, para esquecer os males que eles nos cometeram ou cometeram contra nós, para livrarmos os nossos corações dos sentimentos do rancor e do ódio, substituindo pelo sentimento da generosidade que nos leva ao perdão. Paulo nos adverte da virtude chamada virtude negativa, que na realidade é aquela pretensa virtude ou pseudo-virtude daqueles que dizem assim: eu não faço o bem, mas também não faço mal a ninguém. E a doutrina espírita já nos esclareceu que não fazer o bem por si só já é um grande mal. Não fazer o bem é a expressão de um egoísmo daqueles que se apoltronam, daqueles que se acostumam na vida despreocupada, vendo o sofrimento dos irmãos algo que não nos tocam, vendo as dificuldades do próximo como algo que não nos diz respeito, vendo todas as situações que ocorrem com aqueles que transitam conosco pelas estradas da vida como algo que seja apenas inerente à vida de cada um dos nossos irmãos. Isso tem um nome, meus irmãos, chama-se egoísmo. E o egoísmo é filho dileto do orgulho, que é o grande antagonista do amor e da caridade. Porque quando nós não fazemos o bem, nós estamos permitindo que o mal, na forma do pranto, das necessidades, das misérias humanas, na forma dos sofrimentos mais diversos,
se propague e ganhe os corações e as vidas de muitos nossos irmãos que passam por nossos caminhos, nos ofertando a oportunidade de ajudá-los e nós não os ajudamos. Portanto, nós podemos causar um mal imenso à humanidade em função da nossa inércia, como podemos causar um bem imenso àqueles que estão conosco na jornada presente, utilizando os pequenos recursos que possuímos para atenuar-lhes o sofrimento. Meus irmãos, está na hora de auxiliarmos uma grande parcela da humanidade, a fim de que essa humanidade possa compreender os desígnios de Deus, por terem perdido os parentes, por terem perdido irmãos, por estarem passando por necessidades materiais, por estarem sentindo fome, por estarem sentindo frio, por terem perdido o trabalho, nesse momento tão difícil, de tantas crises que nós estamos a viver. Deus nos deu a oportunidade de mostrarmos a todos esses nossos irmãos que o Pai tem os seus motivos, que o Pai de infinito amor e misericórdia tem as suas razões, e mais que nunca é preciso que nós confiemos nos desígnios e na misericórdia de Deus, porque essas razões são justas. E um dia, todos nós, quando passar o tempo da história, haveremos de saber e de compreender essas razões justas, essas razões corretas e exatas que partem da misericórdia divina, que quer para os seus filhos o amor, o bem, a felicidade. Numa página muito bonita, atribuída a um irmão nosso, que tem o nome de Jeremias, nós ouvimos outro dia essas razões de Deus que nós não compreendemos agora, mas que, lançando os olhos na história da humanidade, especialmente do povo de Deus, nós vamos encontrar essas razões numa clara demonstração de que, após um determinado confinamento, um determinado isolamento, Deus abençoou a humanidade como consequência de sua misericórdia. Diz esse nosso irmão, numa página chamada Tempos de Isolamento: eu não sou um profeta, eu não sou filho de um profeta, eu não posso te dizer o que Deus fará nesse tempo de isolamento, mas posso te dizer o que Deus fez durante e após tempos de isolamento que ocorreram no passado. Se você revisar a realidade da história, como vou descrever em seguida, eu acho que você saberá o que Ele, o Pai, vai fazer nesse tempo também. Deus isolou Noé e sua família por 1 ano na arca, até que Noé ressurgiu, inaugurando um novo momento nas nações do mundo. Deus isolou Jacó na terra do seu tio Labão, quando ele precisou escapar da ira de Esaú, o seu irmão. 20 anos depois, Jacó ressurge com uma nova família, ressurge com uma nova fortuna e uma nova identidade. Ele se tornou Israel, o nome do povo escolhido de Deus. Deus isolou José dos 17 aos 30 anos, mas sua escravidão e prisão no Egito se tornaram uma escola onde Deus o preparou para a grandeza. Deus isolou Moisés em um deserto remoto por 40 anos e logo depois Moisés trouxe ao mundo a mensagem da existência do Deus único, Senhor do céu e da terra. Deus isolou Noemi na terra de Moabe até que ela quase ficou amargurada, mas ela e sua nora Ruth viajaram para Belém para participarem de uma das maiores histórias de amor.
Deus isolou Davi por 15 anos depois que ele foi ungido rei de Israel. Quando finalmente assumiu o trono, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e nos deu muitos salmos. Deus isolou Elias pelo ribeiro de Querite, e depois do isolamento, Elias se levanta sozinho contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus isolou Jonas por 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia. E quando o seu isolamento acabou, Jonas foi a Nínive e pregou um dos maiores reavivamentos da história. Deus isolou o profeta Daniel por 70 anos na Babilônia, onde ele escreveu o livro do Antigo Testamento que leva o seu nome, destacando o futuro relacionamento entre Deus e o seu povo. Deus isolou Ester enquanto estava no palácio do rei persa e ela salvou o seu povo da destruição. Deus isolou os discípulos no cenáculo por 10 dias, até que o Espírito Santo desceu de forma surpreendente para formar e moldar a igreja cristã. Deus isolou Paulo de Tarso no deserto da Síria por 3 anos, e quando ele ressurgiu, se transformou em um dos mais formidáveis discípulos de Jesus, anunciando sua boa nova para toda a humanidade. Deus isolou Paulo de Tarso na prisão romana, e quando o apóstolo foi livre, ele já havia escrito as epístolas na prisão aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Deus isolou o apóstolo João na ilha de Patmos, e o livro do Apocalipse, um dos maiores documentos proféticos da história de todos os tempos, foi concedido à humanidade. Por último, e mais incrível, Deus isolou Jesus em um túmulo por 3 dias. E no 3º dia, Jesus ressuscita em poder para trazer a salvação a toda a humanidade e deixar a maior notícia até então recebida por todas as criaturas, a notícia da sua vitória sobre a morte. Então, não, meus irmãos, eu não sei os detalhes do que Deus vai fazer conosco nesse longo isolamento da pandemia que todos nós estamos submetidos. Mas eu sei o que Ele tem feito. E porque eu sei, é com isso que nós podemos contar. O Deus que isolou o seu povo nos tempos bíblicos não vai parar agora de nos ajudar. Assim, venha o que vier, temos que confiar que mesmo nesse isolamento pelo qual estamos passando, Deus é nosso refúgio. E vocês, meus irmãos, vocês também podem confiar nisso. Então, após esse belo ensinamento desse nosso irmão, nós não podemos desdenhar de forma alguma da misericórdia divina. E nós temos que aproveitar esses tempos não para ficarmos parados, vendo a história transcorrer sem a nossa participação, vendo os fatos acontecerem sem que nós protagonizemos essa transformação bendita que o mundo está ocorrendo no nosso planeta. Essa etapa em que estamos vivendo, não tenhamos dúvida nenhuma que é mais uma etapa do processo de regeneração do nosso planeta. E é nesse instante que Deus aguarda de nós, que Jesus aguarda de todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que nós colaboremos, levando até o nosso semelhante fragmentos, parcelas do nosso amor, da nossa misericórdia, do nosso perdão, da nossa caridade. Essa caridade moral que não nos custa nada, custa apenas um gesto decisivo de procura aos nossos semelhantes, especialmente aqueles que sofrem, aqueles que estão tristes, aqueles que se encontram perdidos por não terem uma explicação para as perdas de que foram vítimas.
aqueles que se encontram necessitados de toda ordem, seja do pão, seja do consolo. Levemos até eles a nossa dádiva, o nosso amor, a nossa misericórdia. André Luiz, numa página belíssima chamada Preceitos de Paz, que se encontra aqui nessa obra abençoada, cujo título é Passos da Vida, psicografada por Chico Xavier, André Luiz nos ensina o seguinte, meus irmãos: agora, nesses tempos que estamos vivendo, neste momento exato em que nos encontramos, digo eu, agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida a fim de equilibrar-se. Não dê tempo às lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para poder levar alegria aos outros. Não menospreze quem te bate à porta, conquanto nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de um grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma simples chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem de um carro perfeito. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo, porque você pode sorrir. André Luiz. Meus queridos irmãos, sob as bênçãos dos nossos irmãos maiores e sob o influxo abençoado do estudo do Evangelho, é que nós, mais uma vez, buscamos a misericórdia divina para podermos encher os nossos corações de bênçãos e de luzes, rogando a Jesus que continue nos amparando, que continue amparando a todos nós, criaturas necessitadas, não apenas desse amparo, mas necessitadas do seu Evangelho de luzes e de bênçãos que nos auxilia em nossa vida a buscar caminhos, os caminhos corretos que nos levarão ao nosso aperfeiçoamento. Agradecemos do fundo dos nossos corações a Jesus, nosso Mestre amado, por nos ter dado a oportunidade abençoada de buscarmos esses ensinos que a doutrina espírita refundiu para todos nós, criaturas que vivem nesse momento importantíssimo da humanidade, e aproveitemos esses ensinos para darmos ao nosso semelhante fragmentos dessas luzes, a fim de auxiliar o nosso próximo nas dificuldades que eles se encontram passando. E é por isso que nós encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo a Jesus as bênçãos da recuperação
de milhares e milhares de irmãos nossos que se encontravam hospitalizados e que foram curados dessa pandemia. Agradecemos a Jesus as bênçãos que consiste no envio de seus emissários para o amparo daqueles que partiram e que certamente partiram sob o seu amparo e sob a sua misericórdia. Agradecemos a Jesus as bênçãos da sua boa nova, que enche os nossos corações de bom ânimo, especialmente nesses momentos tão diferentes que estamos passando. Agradecemos a Jesus pela bênção da nossa fraternidade espírita, tão importante para preencher o vazio que se encontra dentro de nós, nesses tempos em que nós estamos privados de conviver de maneira mais próxima daqueles que nós amamos. Agradecemos a Jesus pelos recursos da tecnologia que a ciência alcançou e que nos permite estudarmos juntos, ainda que à distância física, mas muito próximos nos nossos corações e sentimentos, numa comunhão que a tecnologia e a ciência, abençoada pelo Pai, tem sido capaz de nos proporcionar, não apenas no ganho do pão de cada dia, mas também na divisão do pão da espiritualidade e do amor que o Cristo nos trouxe em sua boa nova. Agradecemos a Jesus pelas dificuldades, pelos problemas que passamos, que fazem com que nós repensemos as nossas vidas e busquemos a modificação de atitudes e pensamentos na busca por valores definitivos que haverão de nos transformar em criaturas melhores. E terminamos o nosso estudo dessa tarde, desejando a todos os irmãos que nos veem, que nos ouvem, especialmente os irmãos da nossa querida Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, aqueles em relação aos quais nós nutrimos tanta saudade, que se sintam abraçados por nós, que recebam nesse instante as vibrações de muito amor, de muita paz, e unidos num só gesto, num só pensamento e num só sentimento, oremos todos ao Senhor. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, dos nossos amigos e benfeitores da casa de Paulo de Tarso e do nosso querido Paulo de Tarso, patrono da nossa fraternidade, da nossa casa de oração, estudo e trabalho, nós encerramos nossos estudos dessa tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ampare a vida de todos vocês. Muito obrigado.